Gravando! Atenção, criança daqui! Eu preciso que você esteja aí pra eu gravar os vídeos. Quando eu gravo sozinha, eu não fico tão feliz, entendeu? As pessoas ficam achando que eu sou feliz, mas na verdade eu não sou feliz. É você que me faz rir, entendeu? Você que é o melhor namorado do mundo, não é? Eu sou... Todo mundo deve a você a energia que eu tenho nos vídeos. Olá, minhas batatinhas fofas! Tudo bem com vocês? Eu ia gravar outro vídeo hoje, sério, eu ia gravar outro vídeo pra hoje, eu ia gravar 50 fatos sobre a moda Lolita, só que enquanto eu tava escrevendo 50 fatos sobre a moda Lolita, porque eu não sei por que eu tive essa ideia, eu falei assim, não, vou escrever 50 fatos sobre a moda Lolita, acho que vai ser um vídeo legal pra gravar. Enquanto eu estava escrevendo isso, veio uma pessoa no chat, no caso foi no Facebook, e pediu pra eu gravar 50 fatos sobre mim, falou que eu falo muito pouco sobre mim nos meus vídeos. Eu acho que eu falo pra caramba sobre mim nos meus vídeos, então assim, eu estou na dúvida. Então se você acha que eu falo pouco sobre mim, você me fala aqui nos comentários que eu falo um pouco sobre mim. Tipo, se você acha que eu falo pra caramba, se você concorda comigo que eu já falo pra caramba sobre mim nos vídeos, que é pra parar de fazer vídeo sobre mim, que é pra eu voltar a fazer vídeo sobre moda kawaii, moda lolita, você também fala aqui nos comentários. Mas aí eu vou começar a fazer os 50 fatos sobre mim. E se esse vídeo, aliás, se não, porque ele vai chegar, quando esse vídeo chegar a 300 likes, sim, o canal é pequeno, eu vou botar uma meta de like baixinha, e sim, eu vou botar uma meta de like, porque se eu não fizer isso, vocês esquecem de dar like, né? Porque o vídeo tem 1000 visualizações, tem 70 likes. Se o vídeo chegar a 300, quando o vídeo, se o escambau, porque o vídeo vai chegar. Quando o vídeo chegar a 300 likes, eu posto, na segunda-feira seguinte, eu posto 50 fatos sobre moda Lolita, que já está meio escrito, porque eu não cheguei a terminar de escrever, porque eu precisava lembrar mais coisa, mas tudo bem. Assim, eu só queria que fossem coisas realmente interessantes e pertinentes. E aí a gente vai começar os 50 fatos sobre mim. Fato número 1 sobre mim, que todo mundo já sabe. Eu achava que todo mundo já sabe, mas ontem apareceu uma pessoa espantada com isso. Eu tenho 30 anos. Pois é, eu tenho 30 anos. Acho que esse vídeo vai ficar meio longo, né? Porque eu tô demorando muito falando cada fato e tal, mas tudo bem. Segundo fato sobre mim, eu tenho 2 filhas, meninas, a Agatha e a Cristal, e elas têm 4 e 6 anos. Sim, eu esqueço a data de nascimento das minhas filhas, eu esqueço a minha data de nascimento, eu esqueço a minha idade. Eu só não esqueci esse ano porque tá no número redondo, mas todo ano eu esqueço a minha idade, tá? Geralmente ela esquece que dia que é hoje também. Em geral, eu também não sei que dia é hoje, nem o dia da semana, e eu preciso de calendários pra lembrar essas coisas assim, e alarmes no celular, assim, também. Isso já foi mais um fato, né? Eu esqueço que dia é hoje, a gente conta isso também como fato sobre mim. Esse é o 4º, ou 5º ou 6º canal que eu tenho no YouTube. Eu desisti de outros projetos, então quem pergunta se eu já desisti de alguma coisa que eu achava muito legal, que eu dediquei meu tempo e tal, já desisti de alguns projetos. E antes de ter canal no YouTube eu tinha blog. Sim, eu tinha blog e eu falava sobre coisas mais aleatórias possíveis, e antes disso eu escrevia poesia. Tem mais ou menos uns 15 anos que eu não escrevo poesia, tá? Tem mais ou menos uns 15 anos que eu não escrevo poesia. Eu desenhava, mas também tenho por volta de uns 15 anos que eu não desenho. Então eu não tenho certeza se eu ainda sei desenhar. Mas eu não desenhava mangá, tá? Eu desenhava, assim, paisagem, sentava assim e desenhava. Tipo, uns pseudo-retratos das paradas. Eu não vou mostrar meus desenhos, não, porque eu não tenho mais desenho nenhum meu, tá? Eu não tenho mais desenhos. Pergunta, o fato de você desenhar um fato e que você não desenha 15 anos é outro fato? Não sei. Conta como um fato só. Não, conta como um fato só. Tá bom então, tá bom então. Eu sou extremamente eclética pra música, então eu gosto de samba. Eu tava tocando samba, eu tava tocando samba na rua, eu tava cantando samba junto. E olha só, isso não veio junto com a idade. Eu realmente sempre fui muito eclética pra música. Eu gosto de gospel, eu gosto de samba, eu gosto de música afro, eu gosto de música folclórica brasileira, eu gosto de folk norte-europeu, e eu gosto de K-pop, também gosto de J-rock. A última banda que ela tá gostando agora é a mistura de hard rock com música tradicional japonesa. Eu sou apaixonada por esse tipo de coisa, mistura de... eu amo de paixão hard rock. Meu gênero favorito de música é hard rock, sim. Mas eu escuto muita coisa diferente. Eu adoro música de anime, eu adoro um monte de tipos de música diferente. Então, eu sou muito eclética. Eu sempre fui assim, desde pequena. Era meio esquisito mesmo. Sim. Eu
falando sobre música, eu canto em público, ou cantava, porque na verdade eu não canto mais em lugar nenhum, só canto dentro de casa, desde os 5 anos. Quando eu cantei, entrei pela primeira vez para um coral. Dos meus 5 até os meus 15 anos, mais ou menos, eu cantei, uns 13, 14 anos, eu cantei em coral, em vários corais diferentes. E, praticamente direto. Depois disso eu continuei sendo solista, na época eu cantava na igreja e tal. E meu sonho era cantar numa banda de rock, mas ninguém queria alguém que não soubesse tocar nada, eu só sabia cantar. Agora, a banda que meu marido toca tá querendo um vocalista porque eles não tem ninguém que saiba cantar. O problema é deles. Tá? O problema é deles. Também não gosto do gênero que eles não tocam hard rock. Queria cantar hard rock. Ou então samba. Como não? Ou hard rock ou samba. Dá pra misturar as duas coisas? Não, né? Samba rock. Existe samba rock. O cara misturou Rage Against the Machine com samba, o resto Você vai mistura qualquer coisa. O pessoal tá misturando música tradicional japonesa com hard rock, a gente consegue, né? Botar hard rock com cavaquinho. Vai ser da hora. Então, preciso lembrar mais alguma coisa sobre mim, gente. Eu não sei. Eu sei cozinhar, eu gosto de cozinhar. Eu acho que eu sou a única blogueira e youtuber que cozinha em casa, porque a maioria delas é o marido que cozinha, mas eu gosto de cozinhar. As pessoas gostam da minha comida. Eu ia falar que eu cozinho bem, mas eu acho que não. Eu não acho que eu cozinho bem, mas as pessoas gostam da minha comida. Eu sofria bullying na escola, muito. Aí eu cresci e continuei sofrendo bullying na faculdade. Aí eu comecei a sofrer bullying pela internet. Eu era um alvo, tinha um alvo pintado assim em mim. Teve um dia que eu resolvi que eu não vou sofrer mais bullying, não, problema. Eu parei de sofrer bullying. O que mais? Eu não tenho mais fatos sobre mim, é só isso. Eu acho que eu não tenho. Não gosto. Cara, eu realmente não gosto tanto de falar sobre mim. Eu não sei. Eu já fiz transição capilar várias vezes na minha vida, porque eu ia pela cabeça dos outros, as pessoas diziam que meu cabelo era mais bonito liso, eu ia alisar o cabelo. Em outros momentos eu ficava irritada com as pessoas reclamando do meu cabelo ser colorido, pessoas muito próximas reclamando do meu cabelo colorido, e eu cortava o cabelo curtinho, aí começava a crescer de novo. E desde que eu comecei a cortar o cabelo, essas coisas assim, eu nunca mais tive o cabelo grandão do jeito que eu gostava, que eu cheguei a ter o cabelo no meio das costas, pra lá do meio das costas, assim, isso aí. Eu tenho preguiça de me arrumar no dia a dia, tá, isso conta mais um. Eu tenho preguiça de me arrumar no dia a dia, eu tenho preguiça de, se deixar, eu ando vestida que nem um elfo doméstico. Eu tento me corrigir, sério, eu tento, mas eu tenho muita preguiça de me arrumar, e de me maquiar e essas coisas todas. Acabou, cara. Não tem mais nada. Minha vida é só isso, cara. Acabou? Tá, você pode começar a falar. Tá, outras curiosidades sobre mim. Qual foi a primeira vez que você foi na JediCon? A primeira vez que eu fui na JediCon, a primeira vez que eu fui numa convenção de alguma coisa, não foi de anime, foi de Guerra das Estrelas, porque eu sou muito fã de Guerra das Estrelas. Isso já é um fato, né? Eu sou muito fã de Guerra das Estrelas e eu comecei a gostar de Guerra das Estrelas sozinha, apesar de eu não ter idade pra ter ido ver Guerra das Estrelas no cinema, por incrível que isso possa parecer pra vocês, porque às vezes eu pareço realmente a tiazona, mas eu comecei a gostar de Guerra das Estrelas sozinha, porque passava, acho que na manchete, passou de tarde, eu comecei a gostar e tal, mas eu não sabia do que se tratava. E eu só descobri que eu era fã de Guerra das Estrelas no episódio 1, porque quando eu vi o episódio 1 eu fiquei apaixonada por aquilo, eu falei assim, não, eu já vi alguma coisa parecida com isso, eu tenho certeza que eu já vi, eu comecei a procurar desesperadamente na locadora de VHS na época, né, em 1999, VHS, né, procurar desesperadamente na locadora de VHS que... Eu sei que tinha um filme, aí eu achei a série clássica, eu aluguei os 3 filmes, eu assisti todos de uma vez, eu falei, cara, eu tinha certeza que eu já tinha visto isso, eu já tinha visto todos os 3, mas eu não sabia o nome, eu não me lembrava e tal, foi a época que eu descobri que eu era fã de Guerra das Estrelas, e quando eu virei fã de Matrix, que foi lançado no mesmo ano, não sei se vocês se lembram, não sei se vocês têm idade pra lembrar disso, que eu gosto muito de Matrix também. Quantos anos você tinha? Quando eu fui na primeira JediCon. Foi pouco tempo depois disso, então eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, assim, alguma coisa assim. Eu levei meu avô junto, e meu avô adorou, ele achou assim a coisa mais legal do mundo. Eu não andava sozinha, era muito longe, eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, era em Copacabana, então era tipo muito longe, uma pessoa da minha idade não andaria sozinha por lá. Já era estranho uma pessoa da onde eu morava estar lá, porque o pessoal que ia era realmente o pessoal da Patotinha ali, que morava ali na Zona Sul mesmo. E tinha eu. Tipo, toda errada, lá da Baixada, suburbana,
que tinha uns... Não, acho que eu tinha uns 12 anos. Acho que eu tinha uns 12. Quando eu tinha 10, né? Agora, 10, 11 anos, sei lá. Conta pra gente como foi a primeira vez que você saiu no jornal. Foi por causa de Guerra nas Estrelas. Eu apareci no jornal, nos 30 anos de Guerra nas Estrelas, eles fizeram, o jornal O Globo fez uma reportagem naquela A Revista, né, a revista que se chama A Revista. Quem não mora no Rio não vai saber do que se trata, mas quem mora no Rio se lembra. Eu não sei se ainda existe porque eu não compro jornal impresso, atualmente. Eles fizeram uma reportagem sobre as pessoas que começaram a gostar de Guerra das Estrelas depois que Guerra das Estrelas surgiu. E eu fui a única menina que apareceu. A foto tá ridícula, tipo, eu não gosto daquela foto. Eu ainda tinha o cabelo grande, tipo, muito, muito grande. Mas eu tava fazendo cara de mal e tal. O fotógrafo achou que seria legal fazer cara de mal e tudo mais. Mas, enfim, eu saí do jornal porque eu fazia parte do fã-clube e tal, que organizava a GDCon na época. E o cara lembrou de mim, o cara lá do fã-clube falou assim, não, você tem quantos anos? Na época eu não lembro que idade que eu tinha, mas enfim, tinha 20 alguma coisa. Aí ele perguntou se eu poderia passar meu contato pro jornalista lá e passou meu contato e eu saí no jornal. Mas eu já tinha aparecido na televisão algumas vezes, mas foi aleatório, gente. Às vezes que eu apareci na televisão foi por causa de eventos da igreja e tal, e foi meio então, aleatório. Você já tinha aparecido na televisão? Eu já tinha aparecido na televisão também. Então, a primeira vez que eu apareci na televisão não foi quando eu fui no Esquenta vestida de Lolita, aquela não foi a primeira então vez você que foi eu no Esquenta vestido de Lolita. É verdade, eu fui no Esquenta há 2 anos atrás, mais ou menos, não sei. E assim, a minha participação foi ridícula. Eu vou deixar o link nos comentários da participação. Não me zoem, tá? Não me zoem. Por favor. Eu sou uma pessoa mais madura agora. Mas eu vou deixar nos comentários o link da minha participação no Esquenta, porque tá online o vídeo, o trecho da participação. E de vez em quando, isso é um outro fato, de vez em quando alguém me vê na entrevista do Seu Jorge, que foi no mesmo dia, que eu tô exatamente atrás do Seu Jorge. Então, tipo, vira e mexe, alguém me chama no chat, em alguma rede social, perguntando se sou realmente eu. Eu tava de peruca rosa na época. E, eu já apareci na televisão mais de uma vez. Mais de uma vez. Mas eu continuo achando que não tem mais assunto pra falar sobre mim, cara, sei lá. Qual foi o primeiro canal que você fez participação no YouTube? Eu era repórter de um canal que cobria eventos de anime no Rio de Janeiro. E esse canal passava na televisão, mas era em TV fechada. Então, assim, eu aparecia mas eu era repórter e editora, era um negócio super pequeno e tal. Eu tinha entrado pra ser editora, mas não tinha jornalista direito. Tipo, as pessoas não faziam serviço direito, o cara me colocou pra fazer reportagem também. Foi quando eu comecei a me interessar pelo YouTube. Na verdade, eu nunca tinha nem olhado pro YouTube, mas isso já tem bastante tempo. Tem uns 10 anos, 9 anos, sei lá. Foi da época que eu conhecia a moda Lolita, um pouquinho antes de eu conhecer. Não, de eu conhecer a moda Lolita, não. Eu já conhecia a moda Lolita, mas eu não conhecia pessoas que usavam. Foi na época que eu conheci o Harajuku. Eu conheci meu marido num evento O grupo? Num Orcontro, que seria tipo um encontro marcado pelo Orkut. Quem não tem idade pra lembrar disso não vai saber o que se trata, sobre moda japonesa. Ele era muito fã de Visual Kei e outras paradas assim, era doido pra usar saia. Agora a gente quer botar um vestido nele, ele não quer. Mas tá bom. E eu conheci ele num evento assim. Foi o mesmo lugar que eu conheci a maioria das minhas melhores amigas, menos a Morgana. A Morgana eu conheci depois. Não, a Morgana, eu adicionei ela no Orkut. Isso é um fato. A Morgana, que é acho que é a minha melhor amiga. Eu não sou a melhor amiga dela não, mas ela é minha melhor amiga. A Morgana é uma Lolita, que também é youtuber, mas que tem um tempo que ela não grava vídeo do Jardim Azul, o nome do canal dela. Tem vídeo dela no canal, tem vídeo com ela aqui no canal, comigo. Tem. Todos os vídeos que tem mais gente de evento, né, tem ela. Eu adicionei ela, eu tinha achei a foto dela muito legal, ela tava em algumas comunidades em comum, adicionei ela e perguntei, assim, tipo, você gosta de moda Lolita? Eu achei você muito, tipo, sua foto é muito legal, você tem cara de ser legal, eu queria te adicionar, tá tudo bem? Só que, tipo, eu sofria bullying na época, eu tinha todos os motivos possíveis pra não me aproximar de uma pessoa desse jeito. E olha, deu certo. Isso aí. Tá, não tem. Não sei. Tem o que mais sobre mim, gente? Eu não sou uma pessoa tão interessante assim. Eu sou uma pessoa interessante? Você é uma pessoa interessante. Eu não quero falar de nada triste, sabe? Tipo, eu já tentei me matar tomando remédio pra dormir. Tá, com quantos anos... Conta beleza. Isso vai contar, tá bom? Isso Com quantos conta. anos você pintou o cabelo colorido pela primeira vez? Não sei.
Não sei, eu era adolescente, eu pintei as pontas eu descolori e pintei as pontas com papel crepom, mas eu era bem novinha. Eu não sei quando foi, não. Tá, beleza. Era tipo de 13 anos, sei lá, alguma coisa assim. Como foi seu primeiro contato com o steampunk? Meu primeiro contato com o steampunk eu não lembro, porque quando lançou como é que é o nome do filme? Meu Deus, do Jim, da música Sylvia. Planeta do Tesouro. Quando lançou o Planeta do Tesouro, eu já gostava de steampunk, eu já sabia o que era, eu fiquei super animada pra ver o filme, que não, eu acho que não saiu no cinema na época. Na verdade, ele saiu no cinema, mas ele saiu no cinema no mesmo ano, no mesmas férias, que saiu um filme super coisa do Harry Potter, acho que foi A Câmara Secreta. São no mesmo período, então foi um período que eu tenho quase certeza que eu não vi esse filme no cinema. Ou eu vi, não sei. Mas quando saiu ele, eu já gostava de steampunk, então eu já sabia do que se tratava. Então eu realmente não sei quando eu comecei a gostar de steampunk, mas tem muito mais de 15 anos. Quando eu ouvi falar de steampunk, eu comecei a gostar. Eu poderia ter um canal só sobre steampunk, porque eu realmente gosto de steampunk há muito tempo. Mas como eu gosto só da estética steampunk, aqui no Brasil o pessoal realmente preza bastante esse lance da história, de criar a história. Eu acabei fazendo amizade com a menina que é dona do canal Steampunk. O nome do canal é Canal Steampunk, que é o maior canal sobre steampunk em português. E era muito legal, eu gravei um vídeo com ela. Deixa o link aí pra galera. Eu vou deixar o link do canal Steampunk, eu vou deixar o link do canal Steampunk no izinho aqui do lado, tá? Porque vale a pena, o canal é muito legal e quem gosta, eu gosto muito da estética. Mas eu realmente gosto muito da estética steampunk, eu sou apaixonada pela estética steampunk. Mas eu não tenho muita vontade de montar história, isso eu conto como fato também, né? Eu não tenho muita vontade de montar uma historinha. Eu montei uma historinha pra mim, mas acabei nem indo à frente, porque minha praia é a parte estética mesmo. Agora conta pro pessoal sobre o Graal. Sobre o Graal? Eu também gosto de simulações de luta de medievais com espadas de borracha. Eu comecei a frequentar o Graal alguns anos atrás. Quem viu o vídeo Teve Até Briga no evento de anime, foi um dos vídeos mais recentes. Acho que Teve Até Briga de Lolita, que é o vídeo que eu apareço lutando com a espada, que o pessoal comentou, luta de salto alto e tal, mas sei lá, cara, eu tô nessa de Graal há uns 11 anos, então por aí, né? Por aí, uns 10 anos, alguma coisa assim. Então eu já gostava muito antes das pessoas saberem o que era, antes do Graal estar nos eventos de anime. Hoje em dia existem mais grupos, tem vários grupos no Brasil, tem o Excalibur, tem vários grupos pelo Brasil todo. Não sei os nomes dos grupos, mas é muito legal esse lance da simulação com as espadas de borracha, que eu acho que é mais seguro. Tem grupos de simulação de luta medieval com espadas reais, mas sei lá, eu tenho um pouco de medo de me machucar porque eu sou estabanada, ou de machucar outra pessoa. Então, porque eu sou estabanada. Mas assim, eu gosto bastante de coisas medievais. Outra coisa que as pessoas não sabem sobre mim, eu amo histórias medievais de fantasia. Então, se tem fadas, elfos, duendes, gnomos, eu gosto de livros, eu gosto de pinturas, eu gosto muito do conceito. Então, se você falar assim, um filme sobre isso, provavelmente eu vou ter assistido, alguma coisa assim. Outra coisa que as pessoas não sabem sobre mim, eu sou apaixonada por dragões, principalmente dragões orientais, mas tipo todos os dragões. Eu tenho várias coisas de dragão, tipo cordão, enfeite. Eu já tive mais, mas assim, as crianças quebraram. As crianças também gostam muito de dragões. As crianças também gostam muito de dragões e tal. Então eu realmente gosto muito, 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 muito. Eu gostaria de fazer uma coleção de bibelôs de dragão. Hoje em dia, talvez no futuro próximo eu faça. Então, assim, eu adoro, tipo, dragõezinhos chibi, aquelas coisas com carinha de mangá. Uma coisa que foi a loucura foi com aquele Fuku do Shenlong. Meu Deus, que coisa mais linda! Enfim, eu adoro dragões. Cri. Calma, vai demorar de alguma coisa. Pera aí, você falou de dragões. Qual é o seu hobby desde sempre? Eu tenho um hobby desde sempre? Eu tenho um hobby? Senhora Tracinha. Ler? Ler é hobby? Ler não conta como hobby, cara. Conta? Não, ler não conta como Não conta hobby. como hobby? Beleza, mas aí qual é o seu contato com a leitura? Tá bom, a gente pode falar sobre recordes de ler livros muito grandes em 3 dias? É, tipo isso. Eu gosto muito de ler e eu devoro livros. Quando eu tive contato com Crepúsculo, que eu gosto, tá? Dá licença, eu gosto bastante do livro, nem tanto dos filmes, mas eu gosto bastante do livro, dos livros.
Eu só não li o último, Amanhecer, porque eu me identifiquei excessivamente com a história. Eu achei melhor eu não ler, porque eu achei que eu ia ficar, tipo... não ia ser legal. Então, a primeira vez que eu li, que eu tive contato com o Crepúsculo foi antes do lançamento. O filme já estava em produção, mas foi antes de eu ver o filme, então foi bem positivo. E eu li o livro em 3 dias, porque eu queria devolver, porque eu peguei emprestado com uma pessoa que eu considerava uma pessoa muito caxias com os próprios livros, então eu queria devolver muito rápido. O livro não era da... Não, o livro foi da irmã da namorada do meu tio. Eita! Aquela menina que são 2 meninas gêmeas. Meninas, senhoras, enfim. Elas são muito caxias com os livros dela. Eu não queria ficar com o livro toda a vida. E assim, elas são um amor de pessoa, mas não pisa no calo, né? É isso aí. É o tipo de pessoa que eu também sou. Eu não gosto muito de emprestar meus livros e tal. Então, eu tinha muitos livros. E eu li As Brumas de Avon com, sei lá, 13 anos. Eu não lia os livros da escola. Fato. Eu não lia os livros paradidáticos. Porque quando a pessoa me chegava com paradidático, em geral eu já tinha lido coisas muito mais, muito maiores, muito mais interessantes do meu ponto de vista. Então eu acabava não me interessando. Quantos anos você deu o seu primeiro livro de astrologia? Astronomia? Astronomia. Foi com 11 anos. O primeiro livro de astronomia que eu comprei foi com 11 anos, pra você ter noção. Então meio que eu não me interessava pelos paradidáticos. O primeiro livro com vibe gótica que eu gostei, eu tinha 7 anos. 6 ou 7 anos. Esse foi um paradidático. E eu tive ele, eu teria ele até hoje, né? Enfim, se eu não tivesse deixado as coisas pra lá, pra trás. Na verdade, eu acho que ele tá no Rio. Enfim. Eu não levei ele pra Minas. E ele era sobre pesadelos. E, enfim, eu tinha muitos pesadelos nessa época. Eu era uma criança que tinha um sono muito complicado e eu gostava muito daquele livro. Então, sim, eu era uma criança que tinha um sono muito complicado, eu tinha muitos pesadelos e eu acordava e ficava tipo... Eu parecia que eu ainda tava tendo um pesadelo, era horrível. Era muito louco, mas hoje eu durmo relativamente bem. Tem vários fatos aleatórios sobre livros que eu, com 11, 12 anos, eu tinha cadastro na biblioteca volante, então toda semana eu pegava um livro diferente. E as professoras não se conformavam que eu lia tantos livros, mas os paradidáticos eu não me interessava. Pode marcar, né? Marca. E o único livro paradidático que eu li do ginásio, assim, que eu gostei foi A Moreninha. Sim, eu li o livro e eu gostei do livro. Mas depois os outros eu sempre começava a ler, largava o livro pra lá, era muito chato. A gente já chegou a 50? Não chegou a 50. Qual a sua relação com o anime? Primeiro anime que eu vi sabendo o que era anime. Ou seja, assim, peguei um DVD emprestado com alguém, porque na época não tinha online, tá, gente? Quando eu comecei a ver anime eu não tinha essas graça. Legendado em português por fã, foi Hellsing. E eu ainda amo esse anime. Eu gosto de animes de vampiro, pelo visto, né? Eu gosto de histórias de vampiro. Eu gosto de histórias de vampiro, mas eu não considero Crepúsculo uma história de vampiro. Eu considero Crepúsculo um romance. Mas eu gosto muito de histórias de vampiro. O meu primeiro contato com histórias de vampiro foi com Drácula de Bram Stoker. Há muitos anos atrás, lá pelos 16 anos, sei lá, 14 anos, sei lá, a minha memória não é muito linear, então, por aí. E depois disso eu já li alguns livros e vi filmes, e eu realmente gosto de histórias de vampiro, mas aquelas coisas mais romantizadas e tal. Eu não gosto de filme de terror. Coloca aí. Eu não gosto de filme de terror. Eu gostava muito de filme de fantasma, que eu não considero muito terror, seria mais um lance, uma vibe tipo suspense ou thriller. Eu gostava, adorava filme de fantasma. Mas eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, é que hoje em dia eu não consigo ver mais. Eu começo a passar mal, eu começo a me identificar totalmente com os personagens e, pior, eu começo a me identificar com o fantasma, que normalmente eu não tiro a razão do assassino, cara. Eu não consigo tirar a razão do assassino. É tanta gente filha da mãe nas histórias que você não consegue tirar a razão do assassino. Aí hoje eu não consigo mais ver filme. Hoje em dia, pode marcar aí como mais um fato sobre mim, hoje em dia eu só assisto animação infantil. Hoje em dia, eu só assisto animação infantil. Mais um fato sobre mim. Eu adorava filmes de super-herói. Eu parei de ver filmes de super-herói porque, pra mim, cinema é uma linguagem diferente da história em quadrinhos. E eu não gosto de história em quadrinhos. Nem mangá a gente ainda gosta de algumas, mas história em quadrinhos eu não gosto muito, não. Eu gostava das adaptações pro cinema. Com essa moda que tá vendo agora de
trazer muita coisa pro cinema da Marvel, eu vejo muita gente discutindo se o filme é bom ou se o filme é ruim, e o critério seria ele ser fiel aos quadrinhos. E aquilo começou a me dar um aborrecimento tão grande que eu parei de ver os filmes disso porque me dava aborrecimento, porque eu via um filme que era muito ruim, mas era fiel aos quadrinhos, as pessoas dizendo que era bom, ou um filme que era muito, muito bom e as pessoas dizendo que ele era ruim porque ele não era fiel aos quadrinhos, porque o personagem aconteceu isso, não era pra ter acontecido, ou um filme que era realmente muito divertido. As pessoas não entendem nada de crítica de cinema, tá? Meus primeiros contatos com crítica de cinema foram muito cedo, eu conheço críticos de cinema, eu já sentei pra conversar, eu já matei um namorado de ciúme porque eu fiquei assim mais de hora conversando com crítico de cinema e ele ficou tipo olhando assim, sem assunto, e ele ficou puto porque ele nunca tinha conseguido conversar comigo animadamente, nem conseguiu, a gente terminou e ele nunca conseguiu conversar animadamente comigo do jeito que eu tava conversando com o cara que era meu amigo também, era crítico de cinema. Então, gente, existe uma diferença entre filme bom, filme bom segundo a crítica, um filme que é bom do critério divertido, você senta, você se envolve com a história, você entra na história, o filme que é bom segundo a crítica e o filme que é fiel à mídia anterior que inspirou ele, que pode ser uma história real, alguma coisa assim. Gente, existe uma enorme quantidade de diferença entre as coisas. E os filmes que eu gosto não são os filmes bons segundo a crítica. São os filmes que eu sento e o filme realmente me prende. Ele consegue, por música, por trilha sonora ali, por efeitos especiais ou por atuação. E eu presto atenção em tudo isso. Atuação, figurino. Se ele conseguir me prender, se ele conseguir me envolver, se ele conseguir ser coerente dentro do começo ao fim, dentro da história, é um filme que eu acho bom. É um filme que eu acho legal. E aí eu entrava no Facebook e as pessoas começavam a falar de um filme que o filme era totalmente coerente, ele não tinha nenhuma falha ali de contexto ali, não tinha falha na linearidade da história dentro do filme, e a pessoa, não, porque o filme é uma porcaria, então eu comecei a me irritar com isso, eu parei de ver filme de herói. Filme de herói. E era o último tipo de filme de adulto que eu tava vendo, era os de herói. E agora eu só vejo filme de criança. Então mesmo se você falar assim, você gosta de estúdios Ghibli? Gosto, mas só dos filmes de criança. Só dos filmes voltados para o público infantil. Hoje eu não assisto mais filme, nem anime, nem série. Eu não gosto de ver série. Mas o fato sobre mim não chegou a 50, sério? 51 agora. Ah, tá. Eu não gosto de ver séries porque eu não gosto de nada que fica me prendendo por muito tempo. Ai, meu Deus, isso não acaba, Senhor. Ou que fique aquele suspense terrível. Eu prefiro filme. Você senta, você assistiu tudo, acabou, você levanta e vai embora. Eu realmente não gosto muito de série, então eu não vejo novela e eu não vejo série, então eu não tenho nem tenho Netflix porque eu não vejo série. Então você pergunta, por que você não vê série? Não tem saco pra ficar acompanhando, aí espera outra semana, espera outro mês, espera daqui a 4 meses pra sair a próxima temporada. Não tem saco pra isso não. Socorro, eu sou muito imediatista. Isso também é um fato sobre mim. Foram 52 fatos sobre mim, porque eu não gosto de falar de mim mesma. Se não fosse o Giacomo, a gente não teria esse vídeo tão divertido ou chato, não sei. Não tenho certeza se vocês gostaram ou não do vídeo. Acabou, né? Você assistiria esse vídeo, Giacomo? Eu assistiria. Mas 53 fatos sobre mim. O Giacomo foi o meu primeiro fã. Ele começou a acompanhar as coisas que eu fazia. Eu acho que eu ainda escrevia poesia, sei lá, um bagulho assim. O nome do blog era Daime Asas. Nossa, ele lembra o nome do blog que eu tinha. Ele é meu primeiro fã. Ele não foi a primeira pessoa que começou a ler meu blog, mas é a única pessoa que tá na minha vida até hoje. Então ele é meu primeiro fã. Então ninguém pode dizer que é meu fã número 1. Que não tem essa de história de maior fã, não. O maior fã sou eu, desde sempre. Ele é um amor, né, gente? Até porque eu tenho 1,85 m. Maior fã. Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham se divertido pelo menos um pouquinho. Talvez tanto quanto eu nesse vídeo não tão, sei lá, produtivo, interessante, não sei. Se divertiu. O objetivo é se divertir. Se vocês se divertiram, então... Foi produtivo. Me contem aí embaixo nos comentários quem ficou até agora no final, por favor. Você ficou até agora? Me conta aí embaixo nos comentários alguns fatos sobre vocês também, porque eu vou adorar saber. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque eu vou lançar vídeo novo, você não vai ficar sabendo se você não tiver inscrito. Então se inscreve no canal, dá like no seu vídeo, nesse vídeo, porque quando chegar a 300 likes eu lanço 50 fatos sobre a moda Lolita, que vai ser muito mais coerente do que esse, pode deixar. E o que eu ia falar mais? O que falta? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, etc. Mas você não precisa compartilhar esse vídeo não, porque eu sei que esse vídeo não tá bom, então você não precisa compartilhar não. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijinho. Não, peraí. Deixa...
Se você tem alguma pergunta ou alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo pra mim. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau, tchau!